Da Saúde lançou o TeleSUS para ajudar você a identificar os sintomas do coronavírus sem precisar sair de casa. Caso queira entrar em contato conosco, basta escolher o serviço que for mais conveniente para você. Vamos apresentá-los agora. Aplicativo Coronavírus SUS. Primeiro, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Nele, além de receber orientações sobre como se prevenir do coronavírus, você responde um questionário simples sobre a sua saúde. De acordo com as suas respostas, o aplicativo indicará o melhor a ser feito. Chat online. O chat online deve ser acessado pelo site saude.gov.br/coronavírus. Lá, você inicia a conversa e digita todos os seus sintomas. Dessa forma, o TeleSUS recomenda se você deve ficar em isolamento domiciliar ou se deve procurar um posto de saúde ou hospital de referência. Se você foi orientado ao isolamento domiciliar, fique tranquilo. O TeleSUS vai fazer um monitoramento do seu estado de saúde durante todo o período. Caso apresente piora dos sintomas, você será orientado a procurar um posto de saúde ou hospital de referência. E olha que interessante, o contato não se perde durante o tratamento. O Ministério da Saúde acompanha seu caso enquanto você estiver em isolamento ou internado e até mesmo após a alta hospitalar. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Olá, amados. Que possamos encontrar todos na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições no livro de Marcos, capítulo 6. Nas últimas lições nós estudamos sobre a família de Jesus, sobre a missão dos discípulos, a morte de João Batista, e hoje nós vamos dar continuidade. No capítulo 6 nós encontramos dois dos mais belos milagres de Jesus, que é a multiplicação dos pães e peixes, e Jesus anda sobre o mar. Mas hoje nós vamos nos destacar com o milagre da multiplicação. Nossa leitura hoje se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 34 ao 44. Nós temos aqui duas telas, né? Vamos fazer uma leitura reflexiva, mas antes eu convido todos vocês para orarmos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te suplicamos as bênçãos sobre cada um de nós e teu povo que se encontra nos lares, Deus, e que nesse momento possam abrir mentes e corações para receberem tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Continuando, nós vamos fazer essa leitura, como nós havíamos dito, né? E ela vai ser uma leitura reflexiva. Nosso texto hoje diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém, né? Que Deus possa estar aplicando essa palavra em nossos corações. Então, continuando, nós vamos ver agora o contexto, né, desse texto dessa história tão linda, né, desse milagre tão abençoador do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram que a gente estudou sobre a família de Jesus e em Nazaré Jesus distribui os discípulos de 2 em 2 para a pregação da sua palavra, né? Dá a eles poder e autoridades para curar enfermos, expulsar demônios, realizar milagres, além de pregar a palavra de Deus. Então, no versículo 30 desse mesmo capítulo,
os discípulos retornam dando a Jesus o relatório de suas ações, né? E eles vêm contando a Jesus com grande alegria. E a gente lembra que eles fizeram isso com tanta eficiência que muitas pessoas se converteram, se entregaram a Jesus, né? Mas também outros tiveram corações endurecidos. Então, no versículo 30, mostra esse relatório que eles dão a Cristo, né? Que diz: voltando os apóstolos à presença de Jesus, lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E quando eles chegam para Jesus, Jesus então reconhece todo o esforço deles, todo o trabalho que tiveram e os convida a repousar. Assim como Deus na criação nos ensinou a boa lição do descanso, Jesus também orientou os discípulos a esse descanso. Ele disse no verso 31, vinde e repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que vinham a eles. Então, eles não tinham tempo para comer, eles tinham que estar sempre atendendo essas pessoas. E aqui, quando fala lugar deserto, não é um deserto seco, de areia, terra, mas um lugar isolado, um lugar onde eles pudessem repousar, descansar, né? É porque mais tarde vai falar de uma relva verde. Então era um lugar tranquilo. No verso 33, né? No 32, Jesus manda eles irem pegar um barco e ir contornando a margem para chegar nesse lugar deserto. Mas a multidão viu os discípulos entrarem no barco. Então elas foram atrás dos discípulos, caminhando mesmo na margem do rio, e chegaram até primeiro que os discípulos, porque no que eles remavam para contornar a margem, os que estavam a pé caminhavam mais rápido e chegaram antes dos discípulos. Mas aqui nós vemos a ansiedade desse povo de ouvir a palavra, de querer saber quem é esse que está transformando vidas, que fez milagres na Galileia, em Cafarnaum, e também existiam muitos curiosos entre eles, né? E este anseio, né, foi suprido pelo grande pastor que é Jesus. Jesus viu quando desembarcou, o versículo 34 diz, ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, Jesus, vendo a necessidade e o anseio daquele povo, ele atendeu aquele povo. Havia uma cultura na época de dizer que os reis eram como pastores que apacentavam as ovelhas que eram os súditos. E Jesus viu que aquelas pessoas estavam sem pastor. Também havia uma crença de que os sacerdotes eram pastores. Mas quando Jesus viu aquela multidão ansiosa pela palavra, viu que a palavra que estava sendo entregue àquela multidão não supria a necessidade espiritual delas. Então elas estavam sem pastor. E o pastor das vidas se encontrou com elas. E nos versículos 35 e 37 vai mostrar a incapacidade dos discípulos. A incapacidade até de crer. Porque se Jesus deu a eles autoridade sobre demônios, eles podiam curar, eles podiam pregar, eles podiam realizar milagres. Quando se depararam com uma coisa ainda talvez menor, eles se sentiram incapazes. Foi quando eles chegaram para Jesus e disse, olha, despede a multidão, porque o lugar é deserto, a gente não tem como satisfazer a fome desse povo. Aí Jesus disse, não, dê voz de comer. Então vem aquele empecilho, aquela dúvida, aquela incapacidade que eles sentiram. Como a gente vai dar de comer a tanta gente? Aqui há milhares de pessoas. Nem se nós tivéssemos 200 denários para comprar pão, nem tinha lugar, nem tínhamos esse dinheiro para comprar, né? Um denário equivalia a um dia de serviço de um empregado naquela época. Imagina 200 denários, trabalhar 200 dias. Teriam que trabalhar para comprar pão para toda aquela gente, né? Mas então Jesus disse o seguinte a eles, então vejam o que vocês têm. E aí eles foram lá, né, no meio da multidão e encontraram alguém que pudesse ter alguma coisa que
para ajudar Jesus a realizar este milagre. Então encontraram o quê? Encontraram um garoto, né? Um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E entregaram esses pães e peixes a Jesus para que ele pudesse abençoar e assim multiplicar aquele alimento e distribuir para as pessoas. Uma curiosidade, né? Existem vários estudos a respeito desta multiplicação. E nós vamos ver algumas interpretações desse milagre, né? O estudioso lança no seu livro Os Evangelhos à Luz do Aramaico, ele lembra que um oriental ele tinha dificuldade de compartilhar, né, de dividir, e eles gostavam sempre de prover alimentos com abastança, com muita, de muito. Então, eles tinham dificuldade de compartilhar isso. Eles tinham dificuldade de dividir. Eles andavam com muitos e sempre costumavam andar com cestos, e os cestos cheios de alimento e de roupa, porque eles gostavam de fazer as caminhadas, né, as peregrinações, então eles estavam bem abastecidos. Mas eles não tinham o costume de compartilhar. Então, o que Lança acha que aconteceu naquele dia foi um milagre social. Que milagre social? Milagre de conversão altruísta. Eles se converteram no sentido de dizer, poxa, eu tenho muito, então eu vou dar para quem não tem. E aí ele passou a distribuir aquilo que eles tinham. Eles, né, no caso, vendo o menino fazer aquele ato, então eles deram seus pães para que Jesus também abençoasse e eles compartilhassem para receber também de Cristo a mesma bênção que o menino recebeu. Só que esse texto ele encontra algumas dificuldades bíblicas, porque mais tarde, em outros textos, Jesus vai fazer, no capítulo 8 do livro de Marcos, Jesus vai fazer menção desse milagre, menção até das sobras que houve nesse milagre. Então, se fosse apenas uma conversão altruísta, ao relembrar esse episódio, Jesus não ia falar das sobras. Jesus ia falar, não lembra vocês que eu transformei os corações das pessoas? E não foi isso que Jesus disse. No livro de Marcos 8 vai dizer que Jesus relembrou o milagre acontecido e relembrou as sobras que teve nesse milagre. Não só nesse, como também no outro em que ele alimentou 4.000 homens. A segunda interpretação é um milagre carismático. É parecido com um milagre social, mas com uma diferença, né? O Grudman, no seu livro Evangelho segundo Marcos, e o livro também A História de Jesus Cristo, ele fala que havia um estilo das pessoas com carisma, né? Que Jesus provocou esse carisma nas pessoas. Jesus recorreu à aptidão de abençoar o muito com pouco. Seus ensinos faziam esquecer a fome. Essa tese esquece de destacar os versos 41 e 42, que fala que se fartaram. Mas vamos destacar ainda um pouco mais dessa tese. O que ele quer dizer é que Jesus ensinou o carisma. O mais importante era alimentar o espírito e não o estômago. Então eles se empatizaram uns com os outros, repartiram e não se incomodaram com o pouco que comiam não, que não tinha importância não, aquele pouquinho que foi distribuído ali já dava para satisfazer, porque o importante era satisfazer a alma e não o estômago. Só que aqui no versículo 41 e 42 não fala de saciar alma, fala de saciar a fome mesmo, né? Então no Marcos 6, 41 e 42, fala o seguinte: tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partiu o pão e deu aos discípulos, para que os distribuíssem por todos. Repartiu também os 2 peixes. Olha o 42. Todos comeram e se fartaram. Então não era uma questão de fartar apenas a alma, né? Não é uma questão de carisma, de que o mais importante era saciar o espírito do que
o estômago. Aquilo ali era um momento de fome, sim. E talvez pelas peregrinações, sua abastança já tinha acabado. E ali o que restou foi o que o menino apresentou. E Jesus abençoou e multiplicou, e aquelas pessoas foram fartas daquele alimento, né? A outra interpretação é um milagre eucarístico. E aqui é a tese de alguns estudiosos católicos, né? Alguns expositores católicos. Acham que este texto é a transposição da Eucaristia. Era apenas uma parábola, era apenas uma simbologia da Eucaristia católica nesse sentido. Então, o que eles diziam? Que o versículo 39 representa as comunidades. Qual é o versículo 39? Então, Jesus ordenou que todos sentassem em grupo na relva verde. Então, aqueles grupos eram as comunidades católicas. Aí, ele vem para o verso 41. O verso 41, que é quando Jesus toma os pães e abençoa, ele diz que ali é como as hóstias, né? As hóstias da Eucaristia. O versículo 43, eles dizem que é a continuidade da igreja, que é aqueles pães que sobraram, né? 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes, representa a continuidade da igreja. Mas existem alguns expositores católicos que discordam desses, né? Expositores como Schurman, Pesch e Gnilka, eles discordam, pois em nenhum momento nesse texto faz menção a qualquer líquido que seja. E o sangue de Cristo? E o vinho que representava o sangue? Aqui nesse texto não faz nenhuma menção sobre isso, né? Então esse texto fica perdido para essa simbologia quando fala apenas de pães e peixes e não fala de nenhum líquido que pudesse lembrar a menção do sangue de Jesus Cristo. Agora o texto de Coríntios sim relembra o pão e o sangue de Cristo. Então eles descartam essa tese. E ainda uma quarta tese que diz que um milagre não existiu. O que existiu foi apenas a colocação, os evangelistas, né, eles colocam esse texto nos evangelhos porque é comum, era costume falar sobre milagres de multiplicação de alimento. Acontecia isso no meio pagão e também acontecia no Antigo Testamento, quando fizeram menção, por exemplo, Elias multiplicando a farinha da viúva, Eliseu multiplicando o azeite, né? Então eles acham que os discípulos também, ao escrever, os escritores evangelistas, podiam dar a Jesus esse milagre também, porque já que os profetas executaram esse milagre, eles acham que naquele livro ali caberia bem, os evangelistas entendiam que caberia bem colocar um milagre desse também para Jesus. Mas nenhum dos milagres do Antigo Testamento ou pagão é passível de comparar com o que Jesus fez. Nem esse aqui de 2 Reis, em 2 Reis, que é um milagre bem parecido que Eliseu realiza. 2 Reis 4. Em 2 Reis 4, de 42 a 44. 4, de 42 a 44. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães às primícias, 20 pães de cevada e espigas. Vede no alforje, disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então esse é o único texto que se aproxima do que Jesus realizou, né? Mas não cabe comparar Jesus aos profetas, pois os contextos são diferentes e o texto também. No verso 52 do capítulo 6, vai falar que os discípulos não haviam compreendido aquele milagre. Como pode isso ter acontecido, né? O milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Os corações dos discípulos estavam endurecidos. Eles ficavam tão atônitos com o que aconteceu que eles não estavam entendendo aquele milagre que Jesus havia
realizado, né? E também um relato, como eu falei, de Atos 8, do versículo 18 ao 20, Jesus vai relembrar isso aos discípulos. Jesus diz para eles: tende olhos e não vedes, e tende ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios recolheste? Responderam eles: 12. E quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos de pedaço recolheram? E eles disseram: 7. Ao que Jesus lhe disse: ainda não compreendeis? Ainda não observe o que é que realmente, que chamado eu tenho para estar no meio de vocês? Ainda não viram o poder que vocês mesmos receberam? E Jesus faz esses questionamentos aos discípulos, né? O que Jesus realmente queria? Jesus queria que aqueles discípulos pudessem entender sua missão cristológica, sua missão messiânica de salvar, de saciar, de resgatar o homem para ele, de fazê-los entender que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pastor dos Pastores. Jesus é o Messias esperado. Versículo 30 e 34 fala que ele estava orientando os discípulos e entregando a eles a missão de espalhar esse evangelho, né? Em Mateus 16:16 vai nos lembrar isso também. Em Mateus 16:16, que diz: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aqui no milagre da multiplicação, Pedro ainda não tinha entendido. Depois de tanto caminhar com Jesus, ele entende que Jesus é o Messias, o Cristo esperado, o Filho de Deus. E Jesus também é o bom pastor. Quando ele percebe que aquela multidão, ele se compadece, porque aquela multidão estava perdida como ovelhas que não tinha pastor. E Jesus é o bom pastor. Lá em João 10:11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E ele deu a vida por cada um de nós, deu a vida por suas ovelhas. Ele foi o grande pastor das ovelhas. Esse texto nos mostra essa missão cristológica de Cristo, de arrebanhar o seu povo, de apacentar, né? Aqui também, ele era o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. No versículo 39 desse texto, vai dizer: Jesus lhes ordenou a todos que sentassem em grupos na relva verde. Esse ordenou não foi uma ordem, mas não é questão de ordem na forma abrupta, mas aquela ordem de comando, aquela voz de comando, voz de rei que comanda. E Jesus era este rei. Em Apocalipse 17:14 vai dizer que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a qual nós aclamamos, né? Jesus também é o Pai. E esse texto aqui, quando fala no texto de Marcos, no verso 41, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partiu e deu aos discípulos. Havia um costume na época dos pais, quando de colocarem o alimento na mesa, antes de todos se alimentarem, os pais abençoavam os pães, os alimentos que a família iria comer. Os pais erguiam os braços para cima, abaixavam as cabeças e rogavam a Deus a bênção para aquela família. Jesus não baixou a cabeça. Jesus ergueu os olhos para os céus. Jesus ergueu aquela alimento, ergueu sua cabeça e pediu a bênção daquele alimento. Por quê? Porque ele era pai. E é o pai dos pais. Ele diz: eu e o pai somos um. O Senhor Jesus é o nosso pai. É o pai querido. O pai de todos nós. E então ele não abaixa a cabeça, mas ele ergue, porque ele é o pai da eternidade. O príncipe da paz, né? Que é o que vemos em João 10:30, quando ele diz: eu e o Pai somos um. O pão da vida que sacia a todos. O verso 42, quando nós lemos, já percebemos que ele diz: e todos comeram e se fartaram. E Jesus diz que ele é o pão da vida, né? Ele, em João 6:35, vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vier após mim jamais terá fome e jamais terá sede. E grande multidão
recebeu essa palavra abençoadora de Jesus. E o que a gente pode aprender com esse texto da multiplicação dos pães? Existem 6 lições básicas que a gente pode aprender com esse texto, né? Primeira coisa, é preciso saber quais são os recursos disponíveis. Nós vimos que o que os discípulos tinham em mãos para alimentos de 5.000 homens era apenas 5 pães e 2 peixes. Antes da gente colocar obstáculos diante de nós e diante da nossa fé, vamos ver primeiro o que a gente tem em mão. Nunca nós não temos nada, porque o Senhor nos abastece de tudo e de alguma coisa. Paulo já dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sei estar farto e sei estar em necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Coloque o pouco que você tem diante de Deus, porque jamais você não vai ter nada. A palavra de Deus nos fala no Salmo, o salmista diz assim, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas nunca vi um servo do Senhor desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, nunca diga não tenho nada. Deus sempre tem alguma coisa e Deus sempre te dá algo. E desse algo Deus vai fazer o muito. Porque Ele diz, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Então, vamos colocar, mesmo que seja pouco, os recursos que tivermos nas mãos de Deus. Segunda coisa é exatamente essa, colocar esse pouco na mão de Jesus. Nós temos pouco? Pois é, pois desse pouco Jesus vai fazer muito. Coloque na mão certa. Só não pode colocar na mão de homens, nas suas mãos, nas mãos de emprego, nas mãos de família, porque você não vai ter retribuição. Coloque esse pouco que tem nas mãos de Jesus. Terceira coisa é organizar para que todos sejam atendidos. É impressionante como Jesus tem a forma de organizar e nos ensina a sermos organizados. Nós temos uma figura aqui que pode nos lembrar bem isso, né? Ele pediu que todos se organizassem em grupos de 100 e em grupos de 50, como diz o texto. Organizando para que os discípulos pudessem assim distribuir, né? Se tudo que é organizado dá certo, tudo que é desorganizado dá errado. E a gente tem visto muito isso nos últimos dias, né? Então, o quarto ponto, o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos é que devem repartir o pão. Quem distribuiu os pães, quem multiplicou foi Jesus, mas quem distribuiu foram os discípulos. Eles foram encarregados de distribuir aquele milagre que Jesus realizou. O que isso quer dizer para nós? Que mesmo tendo Jesus o poder miraculoso de operar essas bênçãos, nós somos instrumentos para levar essas bênçãos às pessoas. Nós somos convocados por Cristo para a distribuição das bênçãos dele às pessoas. Então, ofereça-se como instrumento para ser bênção nas mãos de outra pessoa, nas mãos de Jesus para outras pessoas. O alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. O alimento, ele diz, eu sou o pão da vida. Quem me segue jamais terá fome e jamais terá sede. Jesus satisfaz plenamente. Por que Jesus satisfaz plenamente? Porque ele nos fará estar satisfeito com o que temos. Como nós vimos agora há pouco, Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque sei estar em necessidade e sei estar em fartura. Porque é o Senhor que nos dá essa alegria. É o Senhor que nos dá essa satisfação plena. O sexto nos diz, não se deve desperdiçar a provisão divina. A gente viu que Jesus pediu para que recolhesse as sobras, né, na multiplicação. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de fartura daquela multiplicação. E isso não pode ser desperdiçado. O que a gente aprende? Aprende que não se pode desperdiçar a oportunidade que Deus nos dá. Onde estivermos, onde trabalhamos, onde estudamos, onde quer que formos, nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus e não desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá para falar do seu amor às pessoas. E aí nós finalizamos a nossa lição hoje, né? Destacando aqui o que os discípulos disseram,
Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Era o questionamento dos discípulos. Mas vem a resposta do Senhor. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode ser aquele que trouxe os 5 pães e os 2 peixes. Porque isso será muito nas mãos de Deus. Com Deus, o pouco se faz muito. Sem Deus, o muito se faz nada, não é? Então vamos aprender com este milagre abençoador de Jesus, lembrando que Ele estará sempre disposto a saciar a nossa vida. Amém? Finalizando, queremos convidar vocês, amados, para estarem conosco, né? Na live no próximo dia 29 de agosto, às 17 horas, todos os jovens estão sendo convocados, convidados, né, para participar conosco deste dia de bênção que o Senhor estará nos trazendo, tá certo? Então até lá, um beijo a todos, que Deus possa estar abençoando, não só os jovens, mas a todos quantos se dispuseram a estudar conosco hoje. Amém? Deus abençoe. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar. O tempo todo nosso Deus é bom, sempre bom.